Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus aqui. Aqui em Mateus capítulo 10, seu versículo 23, Jesus está dando uma orientação aos seus subordinados, né, aos seus discípulos, né, aos seus servos, dizendo: quando vos perseguires nesta cidade, fugi para outra. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, a história do povo hebreu, a palavra hebreu quer dizer povo em movimento, povo em deslocamento, porque eles sempre se movimentaram e foi se movimentando que a história do povo hebreu foi construída. Tá entendendo? Nada que não se movimente, que fique parado, não tem como formular, criar história. A história ela é feita através de um ponto que se movimenta, um ponto em que está parado, né? É um ponto morto, tá entendendo? Existe na ortografia aquela parte, né, dos sinais ali, exclamação, interrogação, e tem do, falando acerca dos parágrafos, né? E tem o ponto final. O ponto final acabou, só que tem ponto de segmento. E muitas vezes, no caso ali de Elias, Jezabel tentou colocar um ponto final na vida de Elias. Só que Deus deu ponto de segmento. Ou seja, ele ainda tinha que construir a história e foi construindo essa história que a gente foi vendo, né? O desfecho da história aonde ele volta e ele triunfa, ele unge ali Eliseu, Elias unge Eliseu e ali dá o ponto de segmento com o mesmo ponto que é o ponto final, também esse mesmo ponto é o ponto de segmento, ou seja, temos que nos deslocar. Muitas vezes é você se deslocando, né, que você vai achando a chave da vitória. É você se deslocando que você vai encontrar as possibilidades. É você se deslocando que você vai ver e vai enxergar o caminho melhor. Uma pessoa que se não movimenta, ela está parada, estagnada, ela tem dificuldade de ver, né, de forma ampliada, uma saída, entendeu? Ver o mundo, não, fica restrita, sabe? Não consegue ver o mundo da forma que o mundo é. Muitas vezes é se movimentando aí que você consegue seu trabalho, você consegue seu emprego, que você acha uma resposta, tá entendendo? É se movimentando que você vai construindo aí, né? Toda essa gama aí, toda essa estrutura de sua história, tá entendendo? Foi se movimentando que Moisés, ele, né, que indiretamente a mãe dele colocou ele no cesto e tal, e aí movimentou ele. Depois ele se movimentou de outras formas, fugiu, depois voltou, e aí foi construindo a história, tá entendendo? E muitas vezes a chave para sua resposta, a chave para sua vida, sua vitória, não está nesse lugar que você tá entendendo? Está em outro lugar, então você tem que buscar. A Bíblia fala, tudo aquele que busca encontra, ou seja, você tem que se deslocar, tá entendendo? Quantos, Raul Seixas mesmo, tem um cantor aqui chamado Raul Seixas, que o cara era aqui de Salvador, o cara foi se encontrar no Rio de Janeiro. A mesma coisa vale para jogadores. Tem jogadores que estavam aqui, depois foi para São Paulo e virou jogador. Ou seja, o deslocamento ele é de suma importância. Quem não se desloca, meu irmão, fica parado, tá entendendo? Ali, tomado pelo medo, não vai para lugar nenhum. E muitas vezes o jato propulsor, né, da, o, o jato propulsor do deslocamento, né, é a perseguição.
perseguindo e sendo perseguido, que muitos povos saiu de um lugar para o outro e povoou outro lugar que não tinha possibilidade de agregar vida. Então eles foram lá e mudaram o ambiente, né? E construíram casa tal. Quem nunca ouviu falar aí dessas guerras aí, né? No Oriente Médio, na África. Muitos desses jogadores senegalês que compõem a França, a seleção francesa, né? Inclusive aquela seleção francesa de 98 e 2006. Tinha muitos senegalês ali que não era francês. Ele era de outra etnia. Eles eram da África, era de Senegal, mas estava defendendo a seleção francesa, muito por conta, né, de situações que colocaram os pais dele dentro da França. Mas foi um mal que lá na frente, para aquele jogador, se tornou bem, porque ele se tornaram um jogador, não pegou essa época de dor e sofrimento do povo dele, sabe? E deu relevância no panorama esportivo mundial do futebol para a França. Por exemplo, Zidane, ele não é francês, Zidane ele é argelino, tá entendendo? Então assim, ó, muitas dessas fugas, né? Muitas dessa, dessas diásporas aí, né, que acontecem, beneficia a humanidade, tá entendendo? A fuga de um lugar para outro beneficia a humanidade. Por exemplo, os judeus em 70, né, quando Jerusalém foi destruído, acho que pelo imperador Tito, foi Vespasiano, seu filho, alguma coisa assim. Eles destruíram, sabe, Jerusalém. Colocou estaca pontiaguda, cercou tal, e invadiram e destruíram. Mas aquela diáspora, aquela explosão humana ali dos judeus, lá na frente você vai ver que na Suíça nasce um cara chamado de Albert Einstein, né? Muito por conta da diáspora. Na Áustria tem um cara chamado Sigmund Freud, né? Que é o pai da psicanálise, da psiquiatria. Tá entendendo? Você vai ver Karl Marx. E aí você vai ver judeus atuando em vários países, inclusive ajudando economias de outros países, muito por conta da perseguição lá atrás que eles sofreram e fizeram eles se deslocarem. Tá entendendo? E lá na frente, em outras gerações, mas como judeus, eles ajudaram. Tá entendendo? Inclusive temos a lei da relatividade aí de Albert Einstein, muito por conta de que esse judeu ele conseguiu promulgar isso. Mas ele estava na Suíça ali, não foi porque ele e o pai dele, os pais dele vieram para lá. Isso aí já estava acontecendo lá atrás, tá entendendo? Então, uma perseguição muitas vezes ela é imposta através da guerra, entendeu? Através de uma ameaça. E aí faz com que, assim, as pessoas se desloquem. E acaba essas pessoas se deslocando aonde elas vão se encontrar. Se ela não se encontrar, quem vai se encontrar é o filho dela, é alguém da geração dela vai se encontrar, tá entendendo? Então, o deslocamento é de suma importância, porque é se deslocando que você se encontra, que você se acha, tá entendendo? E muitas vezes você quer ficar enraizado e as situações ele vai te apertando para você sair desse lugar, para você se deslocar, tá entendendo? Para você se achar, para você se encontrar, tá entendendo? Então assim, pessoal, Jesus diz, quando estiveres sendo perseguido em minha cidade, fuja para outra. Porque muitas vezes, queira o destino que você não fique mais ali, as coisas vão se afunilando. O próprio Deus vai usando o seu lado esquerdo e vai te apertando, a ponto de você sair dali. Tá entendendo? E muitas vezes você sai pela fé. Porque assim, ó, quando Abraão saiu, ele saiu pela fé. Mas tem muita gente saindo como Abraão aí, quebrando a cara.
muito por conta que não contaram que Abraão era filho de Terá. E Terá era assim um mega empresário, né, que ele vendia vários santos lá, ícones lá. e pa- Ele vendia um pantilhão, né? Ele tinha uma fábrica. Ele era vendedor de santo. Santo disso, santo daquilo, santo da chuva, santo da... Vocês estão entendendo? Do sol. Só que é o seguinte, aquela ali dava muito dinheiro naquela época. Então, Abraão não era qualquer pessoa. E quando Abraão recebe a ordem de Deus para sair, ele não é qualquer pessoa. Ele era como se fosse hoje um filho de um sheik, filho de um árabe bem assim, bem resolvido financeiramente. E aí ele sai, tá entendendo? Mas ele sai com um aparato muitíssimamente bem definido. Ou seja, ele tinha servos, ele tinha muito gado, ele tinha tudo. Inclusive tinha um exército. Então Abraão não era qualquer pessoa. Abraão, se você não sabe, era filho, eu acho que era do segundo homem mais poderoso do Oriente Médio naquela época. Não era qualquer pessoa. Só que tem pessoa que fica pegando essa ideia de Abraão aí e sai assim e vai para certos lugares, chega lá quebra a cara. Isso não é assim, tá entendendo? Então, quando a Bíblia manda você se deslocar, é porque há uma necessidade, há um mistério nisso, tá entendendo? Então, se desloque, tá entendendo? Faça valer, faça prevalecer aqueles dons que Deus quer usar em você. Muitas vezes tem virtudes aí que só você pode abrir, tá entendendo? Só que essa virtude tem em outro local, tem em outro lugar. E você tem que ir para lá, para abrir essa porta. Só você pode abrir, mais ninguém. E abrindo essas portas aí, meu irmão, que as virtudes elas vão te dar os dons, vão te dar os talentos, vão te dar as respostas. Tá entendendo? Por exemplo, eu recebi muita música me deslocando. Ia para um lugar, né? Acontecia que rola uma perseguição, eu ia para um lugar, e aí vinha música, ia para outro, vinha música, vinha para outro, vinha música. Então, tudo aquilo que vinha para mim era meu, só estava esperando me deslocar, tá entendendo? Então, assim, pessoal, se desloque, tá entendendo? Porque se você não se deslocar, você não vai se encontrar, você não vai se achar. E parado ninguém pode ficar. E muitas vezes vai ser imposto a você essa, essa perseguição, muito por conta do mundo espiritual. Foi essa perseguição que fez o povo de Deus ser o povo de Deus. E temos essa Bíblia aqui, ó, de 66 livros, onde conta, onde narra a história. E você vai ver que dentro dessas histórias há vários deslocamentos. O povo passa pelo Egito, o povo passa pela Síria, o povo hebreu passa pelos babilônicos, né? Fica cativo babilônico, aos babilônicos. Depois o povo passa pelos persas, né? Fica dentro da cultura dos persas. Depois vai viver na cultura dos romanos, ou dos gregos, perdão. Depois da cultura dos gregos, vai passar pela mão agora dos romanos. E quando chega nos romanos, na plenitude dos tempos de Jesus nasce, mais tarde 70 é destruído, e aí há uma diáspora. E o povo de Deus sempre teve, né, aí ativo, aonde nessa diáspora, né, vai respingar judeu para tudo que é canto do mundo, e aí que vai nascer lá na frente, vai nascer lá na frente gigantes judeus que vai ganhar prêmio Nobel, como Albert Einstein, como Sigmund Freud, como Karl Marx, entre outros grandes gênios que só existiram muito por conta da perseguição lá atrás, que eclodiu, que explodiu e chegou até eles. Esses caras ajudaram muito, são os maiores detentores aí do prêmio Nobel, muito por conta da perseguição imposta contra esse povo. Tá entendendo? Então, se desloquem, porque a vitória está nisso aí, em você entender que parado você não vai a lugar nenhum. Que Deus continue te abençoando.